jejum muda-nos a nós. O jejum não muda Deus. Não diz a Bíblia que Deus não muda. Quem precisa de mudar somos nós. Precisamos de afinar o nosso ouvido para ouvir as coisas espirituais. O homem está afinado a andar nas coisas materiais, a pensar com a razão, a pensar materialmente. Mas as bênçãos de Deus estão no espiritual. Graças hoje, seu amor é para sempre, porque soberano e bom Ele é. Seu amor é para sempre. Cantai, cantai. Seu braço forte Ele nos estendeu. Seu amor é para sempre. Aquela vida que Ele nos restaurou. Seu amor é, seu amor é, canta, 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 canta. Para sempre tu és forte, para sempre tu és fiel, para sempre estás comigo, para sempre, para sempre.
rompimento na sua vida. Sabe, só pode haver um rompimento quando nós decidimos fazer alguma coisa. Para haver um rompimento, você pode precisar de um rompimento na sua vida financeira, na sua família, no seu negócio, na escola, na sua mente. Você precisa de um rompimento e para isso você tem que fazer algo. Nesta noite, eu quero vos ensinar como ter um rompimento. Sabe, as bênçãos de Deus não estão privadas para a nossa vida. O amor de Deus não está privado para a nossa vida, nem para a vida de ninguém nesta terra. Basta primeiro crer em Jesus, recebê-lo como Senhor e seu Salvador, e a sua vida vai ser transformada, e o poder de Deus vai descer sobre a sua vida, e vai haver rompimento na área da saúde, na área das finanças, na área da família, dos negócios. Onde estiver, onde você estiver, tem de haver rompimento. Amém? E nesta noite eu vos quero falar acerca do jejum como área espiritual. Ou seja, o jejum como uma arma espiritual. Muitas pessoas afirmam que o jejum só aparece no Antigo Testamento e que neste tempo não devíamos de jejuar. Mas tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, o jejum aparece. Tanto o Antigo como o Novo fazem referência ao jejum em diferentes oportunidades. Vamos ver algumas citações bíblicas, algumas passagens bíblicas acerca do jejum. Venha comigo para o livro de Joel, no Velho Testamento. Livro de Joel, no Velho Testamento, capítulo 1, o verso 14. E diz assim: santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos e todos os moradores desta terra, na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Veja como é importante estar na casa do Senhor. Estão cá? Veja como é importante vir à casa do Senhor. Joel, capítulo 2, verso 12. Joel 2, 12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Diz comigo, convertei-vos de todo o coração. Oh, amados, eu quero que você entenda uma coisa. É que podemos converter, mas não de todo o coração. Você já viu? Ainda assim agora, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Você pode ter o seu coração dividido entre Deus e outras coisas. E Deus diz assim, e isso com jejuns e com choro e com pranto. Porque o se converter ao Senhor é arrependimento, é mudança de vida. E quando nós mudamos de vida, nós nos arrependemos das coisas que fazíamos e que não agradavam ao Senhor. Porque se converter a Cristo é agradar ao Senhor. Nos convertermos a Cristo é agradarmos ao Senhor.
A namorada quer agradar ao namorado. O namorado quer agradar à namorada. E namora-te pelo Senhor e agrada-lhe. Porque Ele se agrada de ti e transformará toda a tua vida, toda a tua família, tudo à tua volta será transformado. Aquilo que tu não consegues fazer com as tuas próprias forças, Ele o fará. Vamos para Marcos capítulo 2, no Novo Testamento agora. Marcos 2, 18. Marcos capítulo 2, verso 18. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam. E foram e disseram: por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, e não jejuam os teus discípulos? Repara, os fariseus jejuavam, os discípulos de Jesus, de João jejuavam, mas dos discípulos de Jesus não jejuavam. Algumas pessoas pegam nisto e dizem: hoje eu sou de Jesus e não preciso de jejuar. Então eu quero que tu tornes atenção àquilo que a palavra de Deus diz. E Jesus disse-lhes: podem porventura os filhos das bodas jejuarem enquanto está com eles o esposo? Enquanto têm consigo o esposo, não podem jejuar. Mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Quem era o esposo? Era Jesus. Jesus foi tirado, então agora precisamos de jejuar. Você e eu precisamos de jejuar. Oh pastor, o que é esse jejum? Nós já vamos ver mais à frente o que é o jejum e como praticá-lo e como para ter mais do rompimento na nossa vida. Um rompimento espiritual na sua vida. Para que as coisas se rompam e as bênçãos de Deus, o poder de Deus venha até à sua vida. A pastora estava a falar do casal que nós ficámos em casa. Sabe onde é que aquele casal viveu com 2 filhos? Na rua. Até conhecer Jesus. Começaram a orar e a jejuar, a orar e a jejuar, a orar e a jejuar. Eles fizeram cura interior e libertação, seminário de cura interior e libertação. Passaram pela escola de novos crentes. E Deus os começou a abençoar. No domingo antes de nós chegarmos a Miami, eles foram enviados como discípulos. E agora tem uma firma, uma empresa. Mas ele disse: pastor, aprendi uma coisa, o jejum na minha vida. Jejum e oração. Mateus 6, 16 a 18. Sabem, muitas pessoas dizem: como é que impartimos fé nos outros? Se nós não tivermos, nós não podemos impartir fé nos outros. Eu quero dizer, aquele casal, ela tinha um irmão dela na Venezuela, e como as coisas na Venezuela não estão muito boas, assim como eles mostraram filas para comprar um pão só. Farinha não há e outras coisas não há, e o que é tudo muito caro. E ela estava grávida. E eles de lá começaram a orar e a jejuar por eles e começaram-nos a ensinar. E é muito difícil entrar-se nos Estados Unidos com um visto mais a mais da Venezuela e daqueles países do sul da América, porque eles todos querem vir para... E toda a gente lhe dizia, quando ele chegar ao aeroporto: vens de regresso à Venezuela. Mas ele, pelas palavras de fé da irmã e do cunhado, ele dizia: eu vou e vou ficar. E sabes o que é que aconteceu? Nem uma pergunta lhe fizeram.
Sabes, isto se chama colocar-se na brecha por alguém que ainda não conhece. Já encontraram Mateus 6? Verso 16. E quando jejuardes, não vos mostrareis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos para com os homens, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça, lava o teu rosto. Isto, no português de hoje era: penteia-te muito bem, aparalta-te muito bem, prepara-te muito bem, mete o teu melhor perfume, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto. O jejum é agradar a Deus. Há vários tipos de jejum. E pode ser o jejum, o nosso jejum, ou pode ser um jejum congregacional. E podemos ver isso aqui em Joel, diz: santificai um jejum, convocai a assembleia, a congregação. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. E teu Pai... Ei, estão cá? Ouve o que o jejum faz. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. Quem é que quer a recompensa de Deus? Mas essa recompensa se vai ver. Essa recompensa se vai ver. Porque diz, te recompensará, e agora leia lá comigo. Publica. O teu jejum é secreto, mas as tuas bênçãos vão ser conhecidas publicamente. Estás cá? Como podemos ver quando Jesus fala de jejum? Ele diz assim: quando jejuares. Quando jejuares. Então toma atenção. Ele não diz se jejuares. Eu quero que tu tomes atenção. Ele não diz se jejuares. Ele diz quando jejuares. Ele diz quando jejuares. Ele não diz se jejuares. Se jejuares é. Mas ele disse quando jejuares. Jesus não diz que o jejum é uma opção. Jesus diz que jejum é uma ordem. Que é jejuar? E por que necessitamos de jejuar? Se nós fôssemos ver cientificamente, os médicos até aconselham as pessoas a diminuir. Quando uma pessoa vai para uma operação, ela é-lhe tirada a comida, ela é sustentada a soro. Olha a sabedoria dos homens. E Deus já sabia. Porque se isso é, também para Deus vai trazer bênçãos para a nossa vida. Agora vem a parte do jejum a sério. Jejuar é abster-se de ingerir alimentos com um propósito espiritual. Eu vou dizer, jejuar é abster-se de ingerir alimentos com um propósito espiritual. Você tem que ter um propósito espiritual. Necessitamos de jejuar porque há muita gente perdendo o fogo, a paixão, o seu primeiro amor, e necessitam de voltar ao primeiro amor. E a Igreja de Jesus precisa de voltar ao primeiro amor. Precisa de ter a paixão, precisa de ter o fogo.
nós ouvimos o testemunho eu creio que foi de Salvador. De um homossexual, travesti, muitos anos, conhecido naquele país, nos mídia, a televisão e aquilo tudo. Foi à procura, se converteu a Cristo. E aquele apóstolo ficou admirado. Deus nos faz admirar, amado. Sabes porquê? As senhoras têm isto assim, certo? E ele também já tinha isto assim. E tinha as nádegas também. Com aquelas coisas. E quando aquele homem se converte, passa pela cura, pela festa das boas-vindas. Quando ele é batizado nas águas, quando ele sai das águas, não tinha mais, nem tinha mais. Até a voz dele mudou. Sabes, depois eles tiveram alguns problemas. É porque a televisão queria ir para lá ouvi-los. E eles disseram, não. Lá fora. A gente não vos quer aqui. A gente quer o poder de Deus. E ele estava a dizer, hoje temos dezenas chegando à igreja e querendo ser libertos. É a glória de Deus. Necessitamos jejuar devido aos tempos que estamos vivendo. Necessitamos estar alerta e preparados para a guerra espiritual, já que a guerra espiritual é mais forte hoje que nunca. Amém? Precisamos estar alerta. Ouça, necessitamos de jejuar quando estamos enfrentando uma crise. Jovens, mais adultos, menos adultos, a crise que você está a ultrapassar, que você está a enfrentar, você diz, eu não sei como sair desta crise. Jejua, ora. Jejua, busca a Deus, porque Deus vai abrir. Se é os teus pais que estão se divorciando, se é guerra contínua, jejua, ora. Leva o fogo de Deus para a tua casa e tudo se mudará na tua família. Se é enfermidade, jejua e ora. Eu quero que vocês ouçam isto. Não jejuamos para pagar um preço. Não jejuamos para pagar um preço. Porque o preço já pagou Jesus. Jesus já pagou o preço. O jejum serve para afinar a nossa aproximação com o fim de receber o que Jesus já pagou. Amém. Glória a Deus. Quantos de vocês aqui já receberam uma prenda? E tão poucos. Oh Pai, que alguém se lembre deles e dê uma prenda. Ai,
levantou a mão. Não estão cá? Ei! Tu recebeste uma prenda. Alguém pagou por essa prenda, certo? Tu só recebeste, certo? Foi aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Pagou por nós. Nós agora temos que receber. E o jejum nos vai fazer buscar essa prenda. É o rompimento. Ouviste? O jejum não muda Deus. O jejum não muda Deus. Ouve lá, ouve, olha cá para mim, olha cá para mim. O jejum não muda Deus. Ei, estão cá? Diz comigo, o jejum não muda Deus. Muda? Muda-me a mim. Diz aí alguém que está ao teu lado, o jejum muda-te a ti. Se tu dizes que não precisas de mudar, estás enganado completamente. O jejum muda-nos a nós. O jejum não muda Deus. Não diz a Bíblia que Deus não muda. Quem precisa de mudar somos nós. Precisamos de afinar o nosso ouvido para ouvir as coisas espirituais. O homem está afinado a andar nas coisas materiais, a pensar com a razão, a pensar materialmente. Mas as bênçãos de Deus estão no espiritual. O poder de Deus é espiritual. O amor de Deus é espiritual. Porque esse vazio que sentes dentro de ti pode ser preenchido pelo amor de Deus. Algumas vezes está distraído só. Quem é que já esteve aqui distraído? Até ia levando com um carro em cima. Sabes, muitas vezes estamos distraídos espiritualmente. E o jejum nos faz afinar, voltar a ouvir Deus. Porque quando jejuamos, nos tornamos mais sensíveis à voz de Deus, ao poder de Deus, a perceber o que antes não podíamos perceber. Quando jejuamos, nos tornamos mais sensíveis a perceber o que antes não podíamos perceber. Há duas classes de jejum. Há duas classes de jejum. O jejum que é iniciado por Deus. Pastor, Deus também inicia jejum. Inicia na nossa vida. E quando Ele inicia, nós somos... Ouve, nesta classe de jejum, Ele coloca a vontade e o querer. É um jejum soberano. Você se levanta de manhã e não tem fome. Já aconteceu isso a alguém? Eu quero dizer, é um privilégio. É um privilégio que o Deus do universo, é um privilégio que o Deus do universo te escolha para jejuar. Glória a Deus. Muitas pessoas pensam, logo Deus me escolheu para jejuar. É um privilégio que o Deus do universo te escolheu para jejuar. Lembra-te disto.
Quando Deus te chama, Ele te dá a graça para fazê-lo. Quando Deus te chama, Ele te dá a graça para fazê-lo. O jejum que você inicia, você o faz porque sabe que há coisas que não têm um rompimento, a menos que faça um jejum. Jejuar é uma arma espiritual. Você já pensou num dia de jejum por semana? Oh, pastor, chega só ao almoço, o que é que eu faço? Está a ver como você precisa de rompimento? É porque se chega ao almoço, é jejum, não há comida. Há água para beber. Então você sabe o que é que você faz? Vai aproveitar aquela hora para estar com o Pai, com o Abba Pai, com o querido Paizinho, para ler a sua palavra, para o adorar, para o servir. Oh, pastor, eu trabalho. Oh, amado, sabes, descarregava 12 toneladas de frango por dia e jejuava. Por isso não me diga que é difícil, mesmo a trabalhar. Beba um copo de leite, beba líquidos. Sumos, naturais. Alguns princípios acerca do jejum. Jejuar não é uma opção, é uma ordem. Jesus quer que jejuemos. Jesus mandou os seus discípulos que jejuassem. O jejum deve ser um estilo de vida. O jejum deve ser uma marca de um discípulo de Cristo. O jejum é um instrumento para servir ao Senhor. Se quer se apropriar-se do poder, das bênçãos e da presença de Deus, rapidamente, jejum. Vou fazer um desafio. Jejum somente 3 dias e veja quanto sensível se torna, se fica à presença de Deus. Ainda que você depois saia cá fora e veja o osso do cão e tem vontade de ir lá e até o osso vai. Mas jejum 3 dias e você vai ver quanto mais sensível você fica à presença de Deus. Você sabe que os bruxos e feiticeiros jejuam? Você sabe que os bruxos e feiticeiros jejuam? Todas as religiões do mundo creem no jejum. Porém, os cristãos tratam de resolver tudo pela graça. Oh, estamos debaixo da graça. Oh, graça, graça. E além de estar debaixo da graça, a graça lhes dá direito de fazerem tudo. E depois dizem jejuar. Não, estamos debaixo da graça. Jesus não perguntou assim, quando quiseres, oh, jejua. Jesus deu uma ordem. Jesus deu uma ordem. Jejua.